Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 8, versículo 22. Vamos ler até o 26. Você já está confortável aí? Se você precisar de uma água, o diaconato está aí para levar um copo d'água para você. E vamos ficar focados na palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Marcos 8, 22. Vamos ler até o versículo 26. Que diz assim: Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e lhe passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou o Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia. Amém? Só até aí. Irmãos, Betsaida era uma cidade incrédula, uma cidade incrédula, e Jesus já tinha repreendido essa cidade, pela sua incredulidade. Está lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo 20 e 21. Não sei se a Sara pode colocar para a gente ver aí, glória a Deus. Mateus, capítulo 11, versículo 20 e 21. Glória a Deus. Que está lá, está assim, ó. Então começou ele a lançar em rosto a cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e se não haver arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vos fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Então, amados, a palavra de Deus é bem clara. O ai de Deus, ele é terrível. O ai de Deus é o peso da mão de Deus sobre aquela cidade ou sobre aquela aldeia que ele tinha. Jesus tinha feito numerosos milagres naquele lugar ali, e eles continuavam a mesma coisa, parecia que não passou ninguém ali. Então Jesus estava falando que a mão de Deus ia pesar ali sobre eles. Irmãos, precisamos, nós igreja aqui, nós precisamos irmos até Jesus. Aquele homem precisou ser levado, nós precisamos ir até Jesus todos os dias. Está escrito, Mateus 11, 28, Vinde a mim todos que vós estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então o caminho é Jesus, o segredo é Jesus. Aqui está revelado o segredo da nossa vitória, é Jesus. Aleluias. Irmãos, aquela mulher com fluxo de sangue, ela foi até Jesus. Ela precisava ir, porque já não tinha mais nada o que fazer. Já tinha tentado de tudo. Então ela vai até Jesus. E quando tudo acontece, quando ela é curada, Jesus fala com ela: a tua fé te salvou. Lucas 8, 48. Então, gemendo, chorando, se arrastando, nós precisamos ir até Jesus. Ele fala: vinde a mim. Não adianta nesse ou naquele, é nele. Vinde a mim. Vós que está cansado e oprimido, machucado, ferido, é em mim. Porque nele tem resposta, nele tem solução.
Nele tem aquilo que nós precisamos para aquele momento da nossa vida que nós estamos passando. Outro ponto, a nossa fé também pode ajudar as outras pessoas. Lá em Lucas 5:20, um homem paralítico, ele é levado até Jesus para que fosse curado da sua paralisia. Então, aqui está provando para nós que quando a pessoa da nossa casa, um amigo nosso, ele não tem fé, a nossa fé pode ajudar aquela pessoa. A sua oração pode levar aquela pessoa até Jesus. Aqueles homens então ali arrumam umas tábuas, faz ali tipo um leito e levam até Jesus. Mas com certeza aquele paralítico, pela situação que foi colocada ali na história, que ele passou por cima do eirado ou telhado e desceu no meio onde estava Jesus, ele também tinha fé. Não, vocês vão deixar eu cair, vão machucar. Mas ele também tinha fé. Aí Jesus fala lá, a tua fé, né? Ele falou assim, vendo a fé deles, salvou, curou aquele paralítico, vendo a fé deles. Quer dizer, não está falando que o paralítico não tinha, está falando dos amigos também do paralítico. Irmãos, é preciso, a fé está atrelada naquilo que a gente tem pedido a Deus. Não adianta você só pedir a Deus, mas sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você peça assim, nós precisamos pedir, mas com fé. Precisamos exercer a nossa fé. Mas nesse texto em especial, que nós estamos lendo aqui, falando, nesse texto, o cego foi levado até Jesus. Esse cego, ele é levado até Jesus. Será que ele foi pela fé ou por zombaria? Para ver se Jesus poderia fazer alguma coisa ali na vida daquele cego. Era uma cidade incrédula. E eles trouxeram ele até Jesus. Conforme a gente leu aí, Marcos capítulo 8, 22, diz assim, então chegaram a Betsaida, que é Jesus e seus discípulos, e lhe trouxeram um cego, rogando que o tocasse. Será que foi por fé ou por zombaria? Então aqui você pode sair por várias vertentes, falar sobre só a cidade, falar sobre só o cego, falar sobre o ensinamento de Jesus. Então tem várias vertentes, tem várias pregações nesse tipo, mas o Senhor aqui nessa noite vai abranger a todas, para que a gente saia daqui cheio do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, o importante é que Jesus, independente de estar numa cidade incrédula, Jesus estava ali e Jesus ajudou aquele homem. Jesus não faz distinção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Então Jesus estava ali. Em Amós 9:9 fala sobre a peneirada. Põe para nós aí, João, de ver se a gente possa ler isso aí. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, que é a peneira, sem que caia na terra um só grão. Às vezes Deus dá aquela sacudida na igreja, para acertar a comunhão com Ele, intimidade com Ele, sem que caia ninguém, mas que a pessoa se mantenha de pé e firme na presença dEle, aleluia. Mas hoje de manhã, nós conversando aqui, e Deus me deu uma outra palavra, preparando já a mensagem para agora, de manhã, já estava no culto de manhã, e Deus já estava falando comigo. E nós, o Espírito Santo mostrou para nós, porque Deus é justo. Ali está falando de uma peneirada, da parte de Deus. Sacudirei a casa de Israel sem que ninguém caia. Olha lá, que ninguém caia por terra, não caia um grão. Quer dizer, ninguém caia, fique de pé, mas vou dar uma sacudida na casa de Israel. Hoje nós somos a Israel de Deus, aleluia. Então é nós. O Senhor está sempre nos sacudindo para te mostrar, enxerga que está errado, enxerga que é ali que você tem que ir, enxerga que é ali que você tem que falar. O Senhor está sempre falando conosco. Então, amados, de manhã eu estava sentado aqui conversando e Deus está me mostrando.
A peneirada principal, ali para sair da peneira, quem faz é a igreja mesmo. É a igreja que sai para fora, é a igreja que cai fora da peneira. Não é Deus não, porque Deus é bom até demais. É a pessoa que sai fora da presença de Deus, é a pessoa que quer ainda aproveitar as coisas do mundo, que não tem nada para aproveitar. É uma alegria enganosa, é um manjar que ele coloca muito bonito, né? Aí fica igual aquele sepulcro caiado. É muito bonito, né? Por fora, mas por dentro está cheio de imundície. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor sempre arruma um jeito de você, né, dos pastores, do diaconato, falar com alguém que está precisando. Você só precisa estar lá, naquele lugar, e abrir a boca e deixar Deus falar na sua boca. É Ele que vai falar, porque é Deus, é através do Espírito Santo que o homem é convencido dos seus pecados. Uma conhecida minha, isso tem mais de 8 anos atrás, e durou vários tempos, isso aí. Ela chegou perto de mim e falou assim: minha irmã está passando por um problema muito, muito sério, e é preciso que ore bastante por ela. O senhor é pastor, eu queria que você orasse por ela. E eu falei: eu vou orar por ela, mas eu preciso falar com ela. Só que ela mora em outra cidade longe. Aí eu orando em casa, Deus me deu uma visão e uma solução para aquele problema. Eu mandava carta para ela, só sem remetente, e evangelizando ela. Todo mês eu mandava uma carta para ela, evangelizando ela. Mandava, e ela ficava: quem é que essa pessoa que está mandando a carta? Só falando que Deus podia mudar a vida dela, que Deus podia transformar a vida dela, que Deus, Ele muda as pessoas, muda a nossa história. E ali a irmã, né, que tinha me pedido, com aquele grande amor, também orando, e foi assim, vários anos. Até que um dia encontrei com a irmã dela novamente. Eu falei assim: como é que vai lá? A pessoa, você me falou: eu tenho uma bênção para te falar. A minha irmã mudou de vida. A minha irmã agora é outra pessoa. Não foi no tempo que o pastor Moisés quis, não, porque o pastor Moisés é que é um instrumento só do Senhor, mas foi no tempo de Deus. Deus fez a boa obra na vida dela, aleluias. Isso é de emocionar, irmão, porque quando ela falou para mim, os olhos dela encheu de lágrimas, falando que a irmã dela tinha mudado de vida. E outra coisa, eu cheguei a fazer uma visita naquela casa, lá naquela cidade, que eu estava a trabalho. Eu aproveitei e liguei para: estou aqui. Eu falei: vem aqui em casa, tomar um café e dar uma palavra aqui em casa. Eu dei uma palavra para ela, sem ela saber que era eu que mandava aquelas cartas para ela. E não falei naquele dia, porque Deus ainda estava trabalhando, conforme está trabalhando na minha vida até hoje, na sua vida também, aleluia. E ali nós pregamos ali para ela, a mãe dela, a irmã dela, que era minha amiga, um amor de pessoa, uma casa muito abençoada. Eu sentia presente de Deus muito grande. Eu falei: tem coisa grande aqui, mas na época ela não tinha mudado ainda não. Uns 5 anos depois que foi acontecer a mudança, mas aconteceu, aleluia. Na minha vida foi pouco tempo, só foi 14 anos para me entender o porquê que a minha mulher orava por mim. Foi só 14 anos, irmãos. Às vezes você está orando, às vezes você está desanimado, porque você quer que aconteça hoje, que você já não aguenta mais. Você quer que aconteça hoje, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas eu te falo, a resposta vem, o milagre acontece. E Deus te dá muito mais do que está pedindo. Minha esposa orava a Deus para que eu convertesse, entregasse a minha vida nas mãos do Senhor Jesus e arrependesse dos meus pecados. Mas o Senhor falou: não é só isso não, ele vai ser um pastor de ovelhas. Então eu não esperava isso, irmão. Aposto que você também, muita coisa que Deus já fez na sua vida, você também não esperava, mas Deus fez, porque a vontade é dele. Sempre prevalece na nossa vida a vontade do Senhor, aleluias, glória a Deus. Então, amados, aquela mulher hoje é uma mulher diferente. Aquela casa continua uma casa abençoada. Nós temos orado para todos os dias.
Hoje mesmo eu conversei com ela sobre isso. Eu estaria falando sobre isso aqui, pedindo até ela que se eu podia falar. Mas eu nem falei que eu ia falar cidade nem nome, justamente para ali preservar a integridade, né, ali a pessoa. Mas ela sabe, a irmã sabe o que aconteceu. Foi quase uns 8 anos mais ou menos isso aí. Mas já tem uns 4 ou 5 também que ela mudou de vida, aleluia. E tem mudado cada vez mais. Então, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, diz a palavra de Deus. Está lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem fé, meu irmão? Você tem fé para suportar as coisas que estão acontecendo e as coisas que virão? É preciso ter. Se você não tiver, é preciso ter. Senão você não vai aguentar. Senão eu não vou aguentar. E como é que a gente vai adquirir essa fé? Buscando a Deus, intensificando as orações, comunhão com Deus, jejum e oração, porque senão você não aguenta. Você que está nos assistindo tem jeito para a sua vida, tem jeito para o seu filho, para o seu marido. A gente sempre está falando isso, porque tem jeito. Tem jeito. Aleluias. Irmãos, então, aquela cidade era uma cidade incrédula, mas levaram então aquele homem até Jesus. Poderia ser para ajudá-lo, a gente não pode julgar, mas poderia ser por zombaria, que muitos milagres Jesus já tinha feito ali. Irmãos, tem pessoas que não têm gratidão nenhuma pelo que Jesus lhe fez. Não tem gratidão, até hoje, pelas coisas que Jesus já lhe fez e ainda continua fazendo. Ele não parou de te abençoar, não te abençoou todos os dias, por isso você está aqui. Por isso que você está aqui com força ainda de caminhar até a igreja, porque Jesus ainda continua trabalhando na sua vida, porque nós somos uma obra inacabada, aleluia. Somos uma obra inacabada, precisamos todo dia de conserto, de estar buscando a presença de Deus, porque senão a lâmpada que está acesa e forte na sua vida, ela vai se apagando. É como se todo dia você tivesse que colocar lenha na fogueira, para poder a lâmpada ficar acesa. Então a lenha que eu estou falando é oração, está no simbolismo aqui. É oração para você manter a lâmpada acesa e a botija cheia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que estão recebendo livramento todos os dias, inclusive pastores, eu, minha família, né, saúde, na família, em todas as áreas, mas a pessoa às vezes não é grata a Deus. Deus é para ficar em primeiro plano, às vezes está em segundo ou terceiro, mas quando a coisa aperta mais um pouquinho, aí ela envia, põe Deus em primeiro, mas na hora que aperta, quando está tudo bem, a pessoa, terceiro, quarto, quinto lugar, mas apertou, primeiro. Irmãos, mas muitas pessoas já estão pagando um preço, no casamento, talvez na vida financeira, na vida espiritual, já está pagando preço. Muitas ainda vão pagar, pode ser aqui mesmo, ou lá ainda na grande tribulação, que pode começar daqui a pouco, como pode começar amanhã. Se for aqui, com o Espírito Santo aqui agora, as pessoas começam a pagar o preço aqui, está muito bom. Mas se for na grande tribulação, onde o Espírito Santo já bateu asa junto com a igreja, vai ser mais difícil. Se o Espírito Santo aqui, que convence o homem do pecado, ela não conseguiu ficar firme na presença de Deus, e sem o Espírito Santo aqui, Deus está falando conosco nessa noite. Vamos consertar nosso altar diante do Senhor, consertar com o marido, consertar com a esposa. Eu faço isso, mas a esposa não está sabendo, eu não consigo ver minha esposa triste, então, mas como está escondido, eu não estou ferindo ela, não estou deixando ela triste, eu não estou deixando também o marido triste, porque eu faço isso, eu não quero ferir, eu gosto tanto dele, mas ele não está vendo nada, então eu estou tranquilo, eu estou em paz. Só que os olhos de Deus estão em todo lugar, Deus está vendo.
Em uma hora a conta vai chegar. Vai chegar. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada. Irmãos, a misericórdia de Deus é muito grande. Mas tem pessoas que procuram estar passando pela dor, no sofrimento, angústia, sem Jesus. Ainda fica mais difícil. Com Jesus no barco já é difícil, porque você tem que buscar nele socorro, buscar nele solução para aquele problema que você está enfrentando. Mas ele está ali, você tem aonde buscar solução. E sem Jesus vai buscar onde? Irmãos, misericórdia. O que nós aqui faríamos sem Jesus na nossa vida? Quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, se você não sabe em quem buscar, você vai fazer o quê? Mas nós não. Você, o Espírito Santo, começa a te incomodar. Aí você já vai logo, começa a orar. Você dobra o seu joelho, começa a orar, ou andando pela casa, ou vai lá na poltrona, na sala, joelho, e começa a orar. Eu já amanheci dormindo na poltrona, ajoelhado, irmãos. Eu já falei isso aqui. Aí conversei com o nosso pastor, o pastor Daniel. Ele riu e falou assim: chefão, o Espírito Santo intercedeu por você a noite toda, porque você abandonou a cama para estar orando aqui. Você não dormiu, você dormiu, mas o Espírito Santo continuou te abençoando a noite toda. Fui até 7 horas da manhã, comecei 3 horas da manhã. Irmãos, Deus ele é poderoso. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você veio buscar aqui nessa noite. Mas nós temos que evitar armadilhas. O Senhor fala para a gente ser sóbrios, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Precisa a gente ser sóbrio. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem mulher que está aqui, mulher de Deus, mulher abençoada, transformada, que não aceita perder numa discordância com o marido, não aceita perder talvez numa pequena discussão que está tendo por causa do filho, ou por causa de um cachorro, ou por causa de uma televisão que queimou, não consegue perder e vai discutindo, quando vê aquela briga, uma casa abençoada, quando vê, lança uma palavra de maldição. E ali o inimigo aproveita aquela brecha e vai lá tocar no casamento, vai lá tocar no filho, por causa de quê? Foi lançada uma palavra ali dentro. Você não vale nada, você não presta, você é incapaz. O rapaz que você pediu para arrumar televisão aqui, sabe fazer nada, você não sabe arrumar nada que serve, tudo que você faz é errado, amaldiçoando. E tem também o contrário, o homem falando com a mulher, chama a mulher disso e daquilo. Por isso que a Bíblia diz aqui em Provérbios 15:1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, tem pessoa que não aceita perder uma discussão, ela não aceita ficar em silêncio e aguardar tudo que está acontecendo ali. Amanhã eu converso com ele, que eu estou vendo que o negócio vai partir para outro lado, ou ele também, né? Ele fica em silêncio, vou ficar em silêncio, porque senão vai partir para confusão. Aí é pior. Aí daquele problema surge outro problema, um abismo puxa outro abismo. Está vendo aí, irmãos? Então nós temos que ter cuidado. Marcos 8:22, vamos lá, volta lá, está aberto aí já, né? 8:22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Irmãos, Jesus poderia ter curado aquele homem ali mesmo, naquela cidade de incrédulos. Jesus poderia ter tocado naquele homem ali mesmo e curado ele. Mas Jesus o retirou para fora da aldeia. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, presta atenção que nós vamos falar, uma pregação semelhante o pastor Daniel fez aqui, mas com outra vertente. Hoje de manhã eu falei assim: pastor Daniel, o Espírito Santo quer que fale isso na igreja hoje. Eu tinha preparado uma outra mensagem quando o Jonas me ligou. Aí eu tentei vir com ela hoje, aí não é essa não, é outra que você vai preparar. Aí fiquei a noite ontem toda preparando a mensagem, o que vai é outra. Aí chegou semelhante a algumas coisas que o pastor Daniel pregou de manhã.
Então, amados, Jesus nunca se preocupou com a plateia. Ele nunca se preocupou com a plateia para realizar milagres. É o contrário do que a gente está vendo aí hoje, que os pastores estão fazendo. Tem muitas pessoas aí, não todos, tem muitos pastores abençoados por aí, aleluia. Tem homem de Deus, tem mulher de Deus pregando, que ele vai passando, cheio do Espírito Santo. Tem gente que vai até caindo para o chão afora, porque o homem está cheio do Espírito Santo. Tem isso aí. Mas também tem uns falsos profetas por aí, fazendo show na igreja, para encher a igreja. Plateia. Para quem que é plateia? Nesse caso é para mim, é para ele, não é para Jesus. Jesus aqui, ele não precisava preocupar, não era preocupado com plateia não. Claro que teve vezes que ele curou pessoas, igual aquela mulher com fluxo de sangue, que ela foi até ele, e tinha uma multidão que cercava. É diferente, ela foi até ele. Nós podemos também pegar o exemplo da casa de Jairo. Jesus chega até na casa de Jairo, a menina já estava morta, e tinha uma multidão ali. Falou, não adianta nada, a menina já morreu. E a casa também estava cheia. Jesus mandou todo mundo para fora. Entrou só Pedro, Tiago e João e Jesus na casa, e Jairo e a mulher. O restante foi colocado para fora. Ele não precisa de plateia. E depois que foi realizado o milagre, ele falou assim, não conte nada a ninguém. Olha só, se fosse hoje em dia, alguns pastores têm aí, coloca no jornal, coloca no meu canal, coloca no que aconteceu aqui. Aí a glória seria de quem? A glória seria de Deus ou dele? Está vendo? Jesus falou assim, conte nada para ninguém. Muitos escritores, eles falam que esse texto é porque Jairo era um dos chefes da sinagoga. Era para preservar ele também. Estava preso ali, né, ao Antigo Testamento, no judaísmo. E ele era um dos chefes, um professor que ensinava a sinagoga, era assim, uma espécie de um lugar onde ensinava as pessoas, igreja, né, praticamente. E para também não queimar a imagem dele, ali perante aquilo que ele pregava, que ele acreditava. Mas quem estava ali, doente e já chegou até a falecer, foi a filha dele. E ele foi naquele que ele sabia que podia curar, aleluia. Ele foi em Jesus, mas Jesus não curou a filha de Jairo, não. Jesus ressuscitou ela, que ela já tinha morrido, aleluia. O Senhor Jesus está ressuscitando seu casamento nessa noite. O Senhor Jesus está ressuscitando a sua fé nessa noite, aleluias. O Senhor Jesus está ressuscitando a sua saúde nessa noite, aleluias. Porque tem gente que já não acredita mais, que acha que vai ficar com aquele remédio até quando morrer, que está lá, uso contínuo. Daí o doutor Vinícius sabe que tem remédio que tem que ficar até o final. Mas se o Senhor Jesus quiser, Ele tira. Ele tira. Eu não posso tirar, porque o médico vai chamar minha atenção. Você parou de tomar? Foi, parei. Você quer ir mesmo para o fundo do poço, você quer lá descer a sepultura? O médico vai falar, mas se Jesus tirar, tirou mesmo, o médico não acha mais nada, não precisa tomar não. A sua pressão, se você tomar esse remédio, vai baixar mais ainda, que ela já baixou. Ela está 12/8, se você tomar o remédio, você vai jogar ela para baixo. Deus está falando essa noite que Ele pode todas as coisas, meu irmão. Deus é contigo. Você não pode desanimar. Você não pode desanimar. Eu não posso desanimar. Nosso pastor Daniel não pode desanimar. Mesmo diante das dificuldades, diante das tempestades da vida, nós não podemos desanimar, porque nós ainda estamos aqui, o Espírito Santo ainda está aqui com a igreja, aleluia. E é Ele que nos trouxe até aqui, neste lugar. Então, amados, ao contrário do que estamos vendo nos dias de hoje, esses homens estão aí chamando plateia para encher a igreja e colocando várias coisas dentro da igreja, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Eles vão pagar um preço muito alto. A gente precisa ficar com raiva de igreja A, de igreja B. Deixa isso tudo na mão de Deus. Vamos cuidar da nossa vida espiritual, vamos cuidar da nossa família, orar pelos outros, pelos enfermos, porque Deus está trabalhando. Deus está vendo tudo que está acontecendo por aí. Deus está vendo tudo que está acontecendo por aí. Marcos 8:23, que diz assim, glória a Deus. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia
e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Irmãos, tem uma coisa diferente aqui nesse versículo. Tem uma coisa diferente nesse versículo. Não sei se os irmãos notaram. Jesus, ele cura, ele salva, ele cura a paralítica, ele faz cego enxergar, ele faz coxa andar, ele ressuscita a pessoa morta. Aonde ele chega, o milagre acontece. E Jesus pergunta que vê alguma coisa, como se perguntando: deu certo o que eu fiz com você? Que ele fez uma saliva e passou nos olhos daquele cego. Jesus me pergunta quando ele faz aquilo que ele faz, o milagre que ele faz, acontece na hora. Ele não precisa perguntar se deu certo ou não. Aquilo, vê alguma coisa? Por quê? Aquele homem estava vindo de uma cidade, de uma aldeia incrédula. Por isso que Jesus pegou pela mão e retirou ele da cidade. Talvez até por causa de zombaria mesmo. E tirou ele para fora. Irmãos, você consegue enxergar o que Jesus fez na sua vida? Você consegue enxergar o que Jesus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família? Se você não consegue enxergar, dobre o seu joelho e olhe com os olhos espirituais como está a sua família. O que é que Deus tem feito? O que é que Deus tem mudado na sua casa diariamente ou dioturnamente, como queira. O Senhor está trabalhando, meu irmão. Por mais que você não consiga enxergar a obra de Deus dentro da sua casa ou na sua própria vida, Deus está trabalhando. Quantas coisas você que está aqui deixou de fazer ou está deixando de fazer, que o Espírito Santo te incomoda na hora, se for coisa errada, Ele não deixa você fazer. Você sabe disso? Deus está falando para mim, está falando para você. Tem muitas coisas que a gente não faz por causa do Espírito Santo. É brigar com o vizinho, talvez os caminhos tortuosos da vida, talvez entrar com alguém na justiça porque de uma lata de lixo que deixou no seu portão, chamar a polícia, não sei para quem. Não, entrega na mão de Deus. Eu estou no controle da sua vida e da dele também. Eu que vou cuidar desse problema. É Deus. Então, amados, Deus, Ele não precisa de coisas para curar. Deus não precisa de objeto para curar. Deus não precisa de passar saliva no olho de ninguém. Não precisa fazer lama, né, com lodo de barro e fazer uma saliva passar no olho de ninguém. Tanto é que aquela mulher vai e toca em Jesus e é curada. Tem a pessoa que Jesus, aquele cego de Jericó, Jesus tocou nele e falou assim: o que quer que eu te veja? Que eu veja. Jesus falou assim: então vê, só falou, então vê. Aleluias. Irmãos, nós estamos falando de um Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Irmãos, o Senhor está fazendo na sua vida, na minha, muita coisa que a gente nem enxerga. Saúde, você está aqui, você pensa porque você almoçou, porque talvez você comeu uma verdura, comeu um legume, tomou água, está fazendo a sua alimentação para o corpo físico, mas para o espiritual. O espiritual é espírito. É o Espírito de Deus que faz. Então você não vê, mas você está aqui porque Deus tem te abençoado, Deus tem te guardado, Deus tem te dado livramento, aleluias, glória a Deus, aleluias. Isso vai para a saúde, isso vai no casamento, no entendimento. Literalmente, Ele cura vidas financeiras da pessoa também, quebra maldição que é lançada contra nós talvez diariamente. Tem gente que tem olho ruim, irmãos. Tem pessoas que olham para você, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você bate com o carro, você cai no buraco, você quebra a perna. Tem gente assim. Mas maior é o que está em nós, igreja, do que o que está no mundo, aleluia. O próprio Deus, Ele mora dentro dele, fez morada e faz morada em nós, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós, aleluias? Glória a Deus, aleluias. Muitas coisas acontecem em nossa vida através da fé, porque sem fé
é impossível agradar a Deus. E o justo, que é a igreja, que é o rebanho do Senhor, que são os escolhidos do Senhor, que são aquelas pessoas que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, e o justo viverá pela fé. Aleluias. Pela fé. Tem pessoa aqui dentro que eu conheço, que já chegou perto de mim, tanto aqui quanto lá na igreja do Bonfim, há vários anos que nós estamos juntos, graças a Deus. E falou assim: está acontecendo isso e eu já estou ficando desanimada. Eu falei assim: fica firme que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E passou um certo tempo, várias pessoas, passou um certo tempo, Deus me deu aquela benção, Deus me deu um novo filho, Deus me deu uma nova esposa, Deus me deu um novo marido. A gente escuta isso, o tempo é de Deus. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Aleluias. Irmãos, quantas vezes o Senhor, através do Espírito Santo, precisa te dizer, meu irmão, precisa te dizer para tirar essa dúvida que talvez está na sua mente, está no seu coração, que você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores, aleluias. O Senhor, Ele venceu por nós lá naquela cruz do Calvário, quando o inimigo estava fazendo festa no inferno, que Jesus tinha sido crucificado e morto. Ele estava fazendo festa lá, mas Jesus, Ele desce, vai lá no inferno e traz cativo o cativeiro, aleluias. E ali Ele levou todos os nossos problemas naquela cruz. O castigo que estava sobre nós, Ele levou naquela cruz, aleluias. Nós não merecemos nada disso. Irmãos, essa doença, essa enfermidade que está aí, várias outras coisas aconteceram, talvez até pior do que isso. Mas eles estavam mexendo com quem? Com a igreja, às vezes, né? E falando coisas absurdas. E foi aí, a gente foi vendo várias coisas acontecendo, cada atrocidade a gente está vendo que muito entristeceu e está entristecendo o coração de Deus. Mas quando foram zombar de Deus, aí o negócio ficou feio. Deus não se deixa escarnecer. Aí veio essa pandemia que assolou o mundo. Assolou o mundo. Os irmãos aqui são testemunho que eu estou falando. Todo mundo ficou em casa, orando, buscando. Quando foi abrandando um pouquinho, tinha gente orando na rua. Todo lugar que você via aí, né, através de canal, de televisão, na rua, assim, tinha gente orando para tudo, nas avenidas, nos bairros, pessoas de mão dada. Não queria saber qual que era a religião da pessoa. Todo mundo orando em prol daquilo que estava lançado aí, a maldição sobre o mundo. Mas Deus estava no controle de tudo. E está no controle de tudo. Aí aí veio essa vacina aí. Veio a vacina, aí começou a cair o número de pessoas enfermas hospitalizadas. Irmãos, foi só cair o número de pessoas hospitalizadas, afrouxou-se. Acabou a busca do Senhor para algumas pessoas. Irmãos, isso aí foi um aviso de Deus. Se Deus der um sopro, acabou isso aqui tudo. Assim será no dia do grande arrebatamento da igreja, que pode estar acontecendo agora. Nós sairemos daqui, se tudo vai desaparecer. Vai ser assim. Eu vejo que dentro de 2 semanas, como é que essa nova variante tomou conta do mundo. Irmãos, Deus está trabalhando. Marcos 8:24 diz assim: então este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens porque como árvores o vejo andando. Opa, será que Jesus falhou? Ele era cego totalmente. Agora ele já começa a enxergar, mas não estava vendo nitidamente. Então Jesus falhou. Jesus errou na estratégia. Jesus teve pouca fé para curar a visão daquele homem. Foi isso que aconteceu? Claro que não. Claro que não. Jesus também podia estar testando a fé dele.
Porque quando você pede algo a Jesus e Ele entra com a providência na sua vida, glória a Deus. Então, ele ainda não estava com a visão completamente restaurada. Você, meu irmão, minha irmã, está curado do seu problema? Ou você acha que ainda você tem um problema? Mas eu te falo, você já está curado do seu problema sim. Você buscou naquele que pode ajudar, naquele que pode salvar. Quantas pessoas aqui estão esperando diagnóstico de médico e às vezes ora aqui ao Senhor e quando vai lá buscar o resultado está lá, não tem nada. Pouco tempo atrás eu escutei uma benção aí, né? Minha mãe, acho que a minha mãe está com isso, olhou lá, nada, deu nada. Aquilo alega muita gente, que a gente vê que nós temos um Deus verdadeiramente que tem trabalhado em nosso favor, aleluia. Deus é poderoso. Eu mesmo fiz uma ressonância poucos dias atrás aí, um mês atrás aí, e fui mostrar lá para o médico, né? Mas quando eu fiz ela, assim que eu deitei lá, fui fazer, Senhor, está nas tuas mãos. Deixei para lá, é nas tuas mãos, entrego nas tuas mãos, o que vier, eu vou ter que aceitar. Quem está no controle da minha vida é o Senhor. Peguei para lá, fui embora. Aí fui buscar o resultado. Aí passei, né, o resultado no celular para o meu amigo que está aqui, que não vou falar o nome dele mais, ele está aqui. Aí falou, ó, é nada não, pastor, está tranquilo. Está tranquilo. Eu falei, glória a Deus, você é uma benção mesmo, está tranquilo. Aí fui lá, levei no médico da área, o médico confirmou, está tranquilo, está na benção. Então, mas quando você vai fazer um negócio que você coloca na mão de Deus, poderia dar outra coisa também, mas eu sabia que o tratamento é o meu Deus que ia fazer para mim, aleluias. E se também Deus não curar a gente, Ele vai cuidar da gente lá em cima. O céu de Deus, ele melhor é estar com o Senhor do que aqui. Só que a gente talvez quer viver mais um pouco, né? Mas é melhor estar com Deus, aí você não tem problema de PVA de carro, de PTU, de ver pedofilia, ver isso ou ver aquilo. Você não vai ver mais nada disso. Mas precisa estar com a vida alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus, para acabar esses problemas todos. Porque senão você sai daqui e vai arrumar outro problemão lá em cima. Aí é pior. Irmãos, assim também as pessoas que o Senhor já fez o milagre, inclusive pessoa dentro da igreja, precisa ter a visão ampliada. Precisa ter a sua visão ampliada. Tem duas aves que eu posso citar aqui, e nós aqui somos a primeira, aquela que mora em penhasco, aleluia. Aquela que enfrenta a tempestade, aquela que é grande, aquela que tem visão ampla, que voa longe, ela prefere voar no meio da tempestade, que é a águia, aleluia. A igreja precisa estar como águia, visão de águia, enxerga longe, mora em penhasco, mora lá nas alturas, então a igreja vai para cima também, aleluias. Mas uma grande parte dos cristãos estão como uma outra ave, que é a galinha ou galo, que seja, fica ali em um espaço limitado, olhando só aquilo ali pertinho, comendo, você joga ela até de comer cabeça baixa, vê um cachorro, pega ela, a águia vem de cima, ela enfrenta a tempestade, ela brinca no meio da tempestade. Pode ver lá, procurar saber no Google sobre a águia, para você ver. Então ela é uma ave valente. A igreja precisa enxergar por cima. Então quero dizer nessa noite para você, meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas aqui que têm condição de fazer louvor na igreja, tem muitas pessoas aqui que têm condição de fazer parte do diaconato, tem muitas pessoas que têm condição de ser pregadores na igreja. É preciso você ampliar a sua visão para ver o que Deus ainda quer fazer na sua vida. Tem muitas pessoas aqui que pode ter verdadeiramente um casamento renovado, mas você está esperando que a outra pessoa mude, mas sendo que a mudança precisa partir de você, aleluias. Visão, irmão, tenha visão. Você é cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã.
Se partir de você é mais fácil do que o outro que tem coração duro. Então você muda do lado de cá, porque o lado de lá é mais difícil de mudar. Mas você que já tem um coração de carne, é mais fácil a mudança acontecer. O seu marido ou a sua esposa vai chegar perto dele mesmo no espelho, olhar para o espelho assim, fulana mudou, vai ficar assim, o que aconteceu? Porque antes você debatia com ele, ou ele debatia com você, mas agora não, você fala assim, não, tá tranquilo. Pode fazer assim, está tranquilo, Deus está no controle, estou orando a Deus, aí Deus está trabalhando. Mas Ele queria que você enfrentasse Ele, mas você não está enfrentando mais, não, está tranquilo. Se você acha que vai dar certo assim, então está tranquilo, não esquenta a cabeça não. Então, amados, ele vai começar a notar que ele também precisa mudar. O que aconteceu? Será que ela está arrumando alguma armadilha para mim? Que ela está tão boazinha? Irmã, aqui eu vou falar até para você que está nos ouvindo. Não deixa de fazer o jantar para o seu marido, porque ele discutiu com você. Não faz janta para ele, você é a esposa dele. Marido que está nos escutando aí, não deixa de levar para marido, amai vossas mulheres. Aleluia. A mulher, ela é submissa, tem que ser submissa ao marido. Mas tem uma condição. Marido, amai vossas mulheres, é através do amor dele para ela. Aí ela vai ser submissa, porque tem amor. Aí vai ser, é recíproco. Então, tem um amor do lado de cá, ela vai ser uma boa esposa do outro. Aleluia. E vice-versa. Deus está falando aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, seu casamento. Muitos estão aqui, saem da condenação eterna para a vida eterna, através do sacrifício do Senhor Jesus. Aleluias. Nós, muitos aqui já estávamos condenados, mas o Senhor Jesus, Ele nos libertou da condenação que já estava predestinada para cada um de nós. Nós tivemos encontro com o Senhor Jesus e mudou a nossa vida. Aleluias. Irmãos, ele fez aquela saliva ali, né?
naquela parábola das 100 ovelhas, ele deixa as 99 que estão cuidadas, estão sãs, estão bem ali, e vai atrás daquela que se desgarrou. Então ele está de olho no rebanho, ele está de olho em você, está de olho na sua casa, está de olho no pastor Moisés, está de olho no pastor Daniel, ele está de olho em nós, ele não pode tirar os olhos de nós, por causa do nosso adversário que anda ao nosso derredor. Já foi falado aqui, antigamente Satanás era inimigo ou adversário de Deus. Depois da aliança que Jesus fez com a sua própria morte, ele passou a ser adversário da igreja que somos nós. Então ele é o nosso adversário da igreja. Irmãos, mas fica a pergunta: por que na primeira investida de Jesus sobre o cego não deu certo? Ou deu certo? Aqui está falando que Jesus faz a pergunta. Não, eu vejo homens como se fossem árvores. Está falando aqui na Bíblia. E aqui, esse livro aqui é a boca de Deus, aleluia. Está escrito aí, Marcos 8, 24. Aleluia. Precisamos exercitar a nossa fé. Se Deus falou com você, que você vai lá na... ou seja, lá no trabalho, se onde você trabalha, que vai dar certo aquilo que você vai fazer, você já colocou na mão de Deus, deixa na mão de Deus, vai dar certo. Enquanto estiver na sua mão, não vai dar certo, mas quando você passa para a mão de Deus, dá certo, aleluia. Dá certo. Deus é contigo, meu irmão. Deus tem te abençoado, Deus tem te guardado, Deus tem te dado livramento, Deus tem fechado a boca do leão. Você é de Deus, aleluias. Você pertence ao reino de Deus, aleluias. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, aleluias. Glória a Deus. Por que você chora, meu irmão? Por que você chora, minha irmã, pelo seu casamento? Ou talvez pelo aquele filho? Porque eu sou o homem natural. Não, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é aquele que tem o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de você, tem ouvido o seu clamor, tem ouvido as suas orações e tem visto as suas lágrimas, aleluias. Deus é fiel, aleluias. Glória a Deus. Segundo, uma outra interpretação, né, de outros historiadores e outros teólogos também. Ensinamento. Jesus tinha pouco tempo que tinha ali escolhido os 12 discípulos. Então eles ainda estavam enxergando igual aquele homem. Eles não estavam enxergando que eles estavam andando com Deus Todo-Poderoso. Eles estavam achando que estavam andando com um profeta famoso, ou um grande profeta, ou um grande homem de Deus. Então, e olhando as coisas também com os olhos naturais, eles viram vários milagres antes daquilo acontecer, mas estavam achando que é assim, normal. E eles estavam andando com o próprio Deus. Era preciso a visão aqui. Sair da visão natural, eles eram discípulos de Jesus, e andar com a visão sobrenatural. A igreja precisa olhar as coisas com os olhos sobrenaturais que Deus tem feito na sua vida. Tem coisas que você vê lá, sabe assim, isso aqui era para acontecer, só não fez porque eu orei a Deus e Ele ouviu o meu clamor, aleluia. Então, amados, aí o Senhor também estava mostrando para eles, estava ensinando para eles que eles estavam igual àqueles homens. E nós vamos provar isso aqui. A obra do Senhor Jesus, ela é grandiosa, irmão. Você tem que ver assim, você tem que ter os seus olhos naturais para ver as coisas naturais, e também tem olhos espirituais para saber quando aquilo ali é espiritual que está acontecendo. Na psicologia, o psicólogo, ele precisa ter um entendimento quando é coisa para ele cuidar, que está mexendo no psique da gente, no psicológico da gente, e quando é coisa espiritual que ele não vai conseguir fazer arrumar nunca. Não tem remédio para aquilo, só Deus que conserta aquilo.
Vamos ler até o 30. Que diz assim: então Jesus, depois daquilo lá, ó, que o homem não enxergou direito, depois precisou colocar a mão novamente para ele enxergar, então tá lá. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, olha só, quem dizem os homens que eu sou? Aí, olha que os discípulos responderam, você vê que eles estavam no aprendizado, Jesus estava ensinando eles. Olha o que responderam. Uns disseram João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Olha só que eles estavam escutando. Então os discípulos acreditavam nisso aqui também, que podia ser Elias, podia ser João Batista. Então Jesus estava ensinando eles. Então lhes perguntou, mas vós, e vós? Quem dizeis que eu sou? Respondendo unicamente Pedro diz-lhe, tu és o Cristo. Está vendo, irmão? E os outros discípulos? Está falando, fala que você é Elias, outros são João Batista, mas Pedro falou assim, tu és o Cristo. E os outros 11? Então, irmãos, aqui é intimidade com Deus. Não adianta você vir na igreja e sair sem entender nada. Não adianta você orar na sua casa uma oração vazia, uma oração rápida, que você possa estar deitando e dormindo rapidamente. Você tem que ter, aquela oração tem que partir do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, para chegar até o trono de Deus, para chegar até o altar de Deus, e o Senhor rapidamente entrar com a resposta na sua vida, entrar com a providência na sua vida, porque nós já falamos aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, mas essa noite de Deus, ela pode ser longa, pode ser uma noite de uma semana, pode ser uma noite de um mês. Nós falamos que a noite de Deus é diferente, o tempo de Deus é diferente do nosso. Os irmãos estão entendendo? Aleluias! Amanhã os seus problemas podem estar sendo resolvidos já hoje. Você intensificar a sua busca por Deus, por Jesus, orar mais, vigiar mais, né? Ter comunhão verdadeiramente com Deus, aleluia, com o nosso Pai, aleluias. Irmãos, por isso precisamos de mudanças constantemente na nossa vida. Se você está seguindo por um lado e aquele lado não está dando certo por causa disso e daquilo, você procura ver o outro lado. Estou falando, o Senhor está te mostrando, caminha aqui, mas talvez você está indo aqui. Aí, se você não vier para cá, não vai dar certo, é aqui, mas aqui talvez tem que renunciar a alguma coisa, aí a pessoa já não renuncia. Ela não, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo. Aí você tenta de para cá de novo, aí o Senhor fala, não, é aqui, não posso perder isso, não posso perder, e vai sofrendo, até você renunciar aquilo, essas coisas materiais. Irmão, para a cova, né, quando a gente descer a sepultura, carro, casa, ficar tudo aí. Quando nós nascemos, a não ser que aconteceu algum milagre aqui na igreja, que pelo menos não conheço nenhum irmão que nasceu aqui, pelo menos nunca vi o irmão falar isso aqui. Não conheço ninguém aqui que nasceu de roupa. Nu nós viemos nesse mundo e nu nós vamos voltar, sem nada, espiritualmente falando. Que a nossa vestimenta, até isso aqui, nossa vestimenta vai ser outra, vai ser branca como a neve, aleluia. Para entrar no céu, a nossa vestimenta vai ter que ser branca, é um branco espiritual. É um branco espiritual. O que é isso? Quando são lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Então, a nossa vida tem que estar transparente, limpa, sem mancha, sem mácula, conforme o Cordeiro que o Senhor enviou, que foi o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para nos salvar, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim,
Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que nova em nossa vida, nós recebemos o Senhor, nossa vida, nossa história, novas reformas, novas legendas, glória a Deus, aleluias! Toda honra, toda glória e todo louvor, aleluias! Santo, santo é o Senhor, aleluias! Você tem valorizado a obra redentora que o Senhor Jesus fez na sua vida? Valorize, irmãos, valorize. Quantos estão aqui que poderiam estar separados? Às vezes estão aqui, mas foram separados antes de conhecer Jesus. Quantos que estão aqui que poderiam estar agora embriagados em outros lugares, menos aqui ouvindo a palavra do Senhor? E eu quero te dizer o seguinte: você está perdendo seu tempo de estar aqui não, você está ganhando, aleluia. Você está ganhando estando aqui na presença de Deus, agradecendo por tudo que Deus tem feito na sua vida, já para Deus abençoar já a sua semana que se inicia hoje, aleluias, glória a Deus. Irmãos, lute contra o que o mundo tem oferecido para você, para nós. Lute contra isso. Não aceite as coisas que o mundo tem oferecido para nós, igreja amada. Meus irmãos, não aceite, que é armadilha. Renuncie os prazeres do mundo. Tenha uma vida de comunhão com Cristo. Tenha uma vida de comunhão com Cristo. Aleluias. Irmãos, mas da história daquele cego fica um aprendizado. Ele se deixou ser tocado por Jesus. O Senhor quer te tocar nessa noite. O Senhor está tocando no seu marido nessa noite. O Senhor está tocando na sua esposa nessa noite. O Senhor está tocando nos seus filhos nessa noite. Sabe por causa de quê? Porque você está aqui, você confia, você tem fé. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele tem trabalhado em prol da nossa vida. E você está chorando talvez por causa de alguém da sua casa, por causa de alguém da sua família, ou talvez por causa de algum vizinho, talvez por causa de algum amigo, você tem chorado. E como você é servo de Deus, como você é uma serva de Deus, você não tem investido contra essa pessoa, você tem colocado essa pessoa, esses problemas na mão do nosso Deus. E Deus tem entrado com respostas. Deus tem te abençoado, Deus tem te amparado, Deus tem segurado na mão dele toda lágrima que desce do seu rosto, irmão. Você pode ter certeza, você pode crer nisso, aleluias. Então, amados, a partir do momento que aquele homem, ele se deixou ser retirado da aldeia, e Jesus tirou ele para fora, precisava de plateia, era só ele e Jesus. Ali ele foi tocado e a visão dele foi restaurada. Que a nossa visão espiritual possa ser restaurada nessa noite. Que a gente possa voltar no primeiro amor. Não deixe o primeiro amor ficar para o segundo, terceiro. O primeiro amor é aquele encontro gostoso que você teve primeira vez que você teve aquela vontade de orar, vontade de se encher do poder de Deus. Não deixe o primeiro amor passar, não, irmão. Todo dia nós temos que voltar no primeiro amor. Não deixe isso, não deixe a lâmpada se apagar, não deixe a botija ficar pela metade ou esvaziar, sempre com botija cheia até em cima, porque o Senhor está voltando para levar a igreja, aleluias, glória a Deus. Irmãos, aí aquele homem, seus olhos começaram a ser abertos de acordo com a vontade de Jesus. Então Jesus toca nele a segunda vez e ele começa a enxergar. O Senhor está dando mais uma chance para nós nessa noite, não para a nossa visão natural, mas para a visão espiritual. Não só para a visão, mas outros problemas estão relacionados à nossa família, ao nosso trabalho, às coisas vindouras que estão para acontecer. Muitas coisas irão acontecer ainda. Nós precisamos estarmos prontos para receber outras coisas que virão por aí. A igreja precisa estar preparada, porque nós podemos ainda ficar um tempo aqui, como podemos sair hoje. E nesse tempo que a gente ficar, tem que ficar com Jesus, porque qualquer momento ele pode tirar a igreja daqui.
ou qualquer momento Ele pode nos tirar, ou eu ou você. Então tem que estar preparado. E vai, mesmo sanando esse problema dessa enfermidade que está acometendo o mundo, virão outras enfermidades. Então, mas o principal que está para vir aí, a qualquer momento, é o Senhor Jesus, aleluias. Irmãos, aquele homem podia ter recuado. Eu não vou não. Minha cidade é incrédula, e já me falaram, muitos já até falaram assim que não resolve nada, mesmo ele ter visto um montão de milagres que Jesus tinha realizado lá, né? Ele podia ter recuado, ou enxergado um pouquinho e falado, tá bom. Não, mas ele ficou ali, esperando o segundo toque, a segunda chance. O Senhor está te dando mais uma chance nessa noite, está me dando mais uma oportunidade nessa noite, de estar buscando a presença de Deus, está mudando o meu casamento, está mudando o seu casamento, está mudando o nosso entendimento do reino de Deus. Mais uma chance. Será que domingo que vem nós estaremos aqui reunidos no mesmo lugar? Será que a igreja subiu? Será que algum dos irmãos aqui já foi recolhido, ou o pastor Moisés já foi recolhido? A gente não sabe. Tem pessoa que fala assim, quando eu tiver com 60, 70 anos, eu entrego minha vida para Jesus, já está com 20 hoje. Será que vai chegar aos 30 ou 21? Será? Não sabe. Acidente, irmão, chama acidente, pode ser qualquer momento, e a pessoa partir sem Jesus. Irmãos, para a gente encerrar, vamos ler Apocalipse, capítulo 3, vamos ver aqui, versículo de número 11, deixa eu ver se está ali que é melhor, aleluias. Eis que venho sem demora, o Senhor está falando, o tempo do Senhor é diferente do nosso. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está voltando, meu irmão. O Senhor quer buscar a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja poderosa, a igreja que ora, a igreja que perdoa, a igreja transformada, a igreja cheia do Espírito Santo, cheia do azeite, aleluia. Então, meu irmão, nesse momento, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, aleluia. Deus está neste lugar, Deus está trabalhando, Deus está te abençoando, aleluia, Deus está te curando, aleluia, aleluia.